Olá, meus amigos, um forte abraço. Estamos de volta aqui na nossa TIC TV com o programa Pense Nisso. O programa acontece todas as noites nos canais 25 e 525 da NET, claro. Você já se acostumou a nos acompanhar, eu agradeço muito, e querendo participar, é só escrever tictv.com.br, mandar a sua sugestão de pauta, fazer o seu elogio, sua crítica. Estamos aqui para te atender nessa TV que é bem regional, uma TV feita com muito carinho para você. Todos os dias nós temos aqui um assunto diferente, um entrevistado importante, hoje não será diferente, mas antes vamos destacando alguns fatos que aconteceram na cidade e também aqui pela nossa região do Vale do Paraíba. Eu queria destacar que o prefeito de São José dos Campos, o Felício Ramute, afirmou que as obras do novo pronto-socorro do Hospital Municipal serão entregues antes do prazo inicial. Lembra que era 45 dias? A expectativa era que ficasse pronto no dia 15 de julho, mas o prefeito afirmou que o local já será entregue nessa semana. O anúncio oficial da data deve ser feito amanhã, quarta-feira. Na publicação do prefeito Felício Ramute, ele destaca que a cidade vai ficar com esse hospital mesmo após a pandemia. Um hospital definitivo construído com os melhores acabamentos em tempo recorde, diferente dos hospitais de campanha que... um legado que foi feito em algumas cidades, na capital paulista, e logo após já foi totalmente destruído, né? E São José dos Campos ele vai ficar com esse hospital permanentemente. O anúncio oficial da Prefeitura de São José sobre a antecipação da entrega ainda não foi feito, mas deve ser amanhã, na quarta-feira. São José ganhando um novo hospital, próximo ali ao Hospital Municipal, na região leste de São José dos Campos. Bem, São Luís do Paraitinga, Caraguatatuba e Pindamonhangaba registraram novas mortes de Covid. São Luís do Paraitinga, a secretaria informou que uma vítima de 71 anos foi afetada pelo Covid. No último boletim epidemiológico, a cidade soma 25 casos confirmados da doença, sendo 2 mortes em São Luís do Paraitinga. Em Pindamonhangaba, a Secretaria de Saúde registrou o 15º óbito neste sábado. A vítima era morador de Santana. A cidade ainda registrou 6 novos casos da doença respiratória. O Pinda chegou a 266 casos confirmados da doença, sendo 15 mortes. Caraguatatuba, a Secretaria de Saúde informou que a vítima do último óbito era uma mulher de 92 anos e que estava internada na Casa de Saúde Estela Maris desde o dia 22 de junho e faleceu no último dia 26 de junho. Ela tinha comorbidades. São ações do Covid-19 em nossa região. E após Campos do Jordão, preste atenção nessa informação. Após reabertura, Campos do Jordão tem alta de 390% em casos confirmados do Covid-19. Campos teve aumento de 390% no número de casos desde a reabertura do comércio. Até o dia 1º de junho, a cidade tinha acumulado 36 casos da doença. E nesta quinta-feira passada, a cidade confirmou 167 casos. Pulou então de 34 para 167 casos e o prefeito da cidade, o Fred Guidoni, é um dos infectados pela doença. Então, muito cuidado, tomem a sua vacina, porque essa doença veio para prejudicar a todos. Então, você tem que ter muito cuidado aí. Muitas perdas acontecem em razão desse Covid-19. É o momento que todos estão de cabeça baixa, né? É o momento que o comerciante tem aí o seu estabelecimento fechado, é o momento que o comerciante, muitos estão abaixando definitivamente suas portas. Enfim, todos têm sofrido bastante com essa pandemia. E no nosso programa de hoje, vamos trazer uma mensagem de positividade, né? Muitos, como diz Henry Ford, crescem nos piores momentos. E talvez e tomara que você cresça nesse momento. Nós vamos para o intervalo comercial e daqui a pouquinho nós temos aí uma convidada muito especial que vai bater um papo conosco no Pense Nisso, já aqui na TIC TV.
Se você está querendo fazer uma baita de uma festa para os seus 15 anos, para o seu casamento, olha esse espaço maravilhoso, Espaço Nobre Mineirinho. Ele existe já há 4 anos e está aqui de portas abertas para receber a sua festa. Imagina você debutante, você noiva, descendo aqui por essas escadas e recebendo os seus convidados. Ficaria lindo, né? É um salão enorme que tem uma capacidade confortavelmente para até 400 convidados, cadeiras e mesas que atendem até 300 pessoas e tem um quarto com todo o conforto para você poder se acomodar, se arrumar, trazer seu maquiador aqui. Você vai muito gostar. E lá embaixo a gente tem uma área de lazer incrível com piscina, churrasqueira, um alojamento que comportam confortavelmente 14 convidados. Então você pode tanto alugar o salão só para festa, quanto a parte do lazer ou tudo. Tem uma promoção em 2020 que se você contratar algumas datas ainda disponíveis, você paga R$ 4.900 no salão. E se você quiser a parte de lazer, depois você negocia com a Neuzeli, que é a dona do espaço. O Espaço Nobre Mineirinho fica aqui na Avenida Guaramirim, números 341 e 425, no bairro Majestic, aqui em São José dos Campos. É próximo ao Memorial Bom Retiro que está sendo construído. O telefone para contato é 99715-9532. Venha conhecer Espaço Nobre Mineirinho porque é maravilhoso. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas à pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Muito bem, no nosso Pense Nisso de hoje, vamos para a entrevista do dia, aquela entrevista que você sempre aguarda, sempre espera, com assuntos interessantes e personalidades interessantes também, não é verdade? Então hoje nós estamos tendo a felicidade, a alegria aqui, a honra de receber aqui no nosso Pense Nisso, na entrevista do dia, a Coronel Eliane Nicolucci, a quem mais uma vez nós agradecemos, ela que já participou aqui do nosso Pense Nisso, já contou um pouco da sua história de vida e agora vamos bater um papo sobre a política da cidade de São José dos Campos, a partir de agora nesse nosso Pense Nisso. Tudo bem, Coronel? Prazer estar aqui no Think TV, programa Pense Nisso, Dirceu, jornalista experiente. E aí eu ia até comentar, né, Dirceu, a importância neste momento que a gente está vivendo do bom jornalismo. O jornalismo sério, o jornalismo responsável, aquele que realmente trabalha verdades, fatos, informa as pessoas, despido até de questões ideológicas, é o que as pessoas estão precisando, da verdade. É verdade, esse é o nosso objetivo, nós temos aí prestado serviços, trazido ao nosso programa, mais até aqui, em um ano de programa, tivemos 120 entrevistas. Entrevistamos pessoas famosas, né, como é o caso da senhora, e alguns anônimos também com histórias interessantíssimas, né? Então, o objetivo do programa é justamente esse, não é polemizar, mas ouvir as pessoas e aprender com essas pessoas, como aprendemos com a sua história na polícia, né? Aquela coronel que, pelo brilhante trabalho que exerceu na Polícia Militar durante muitos anos, foi convidada pelo governador do estado a ser sua companheira numa eleição para o governo de São Paulo, né? É uma honra, né, Coronel? Olha, é uma experiência diferente e, assim, quebra um pouco aquele pensamento que as pessoas têm, que falou que é policial militar, acha que a nossa vida é caçar ladrão. E, na verdade, não é só isso. Quando a gente trabalha na polícia, primeiro que nas escolas de formação, seja escola de oficiais, seja escola de soldado, de sargentos, nós aprendemos gestão pública.
Esse é o nosso métier. Então a gente aprende lei, aprende direitos humanos e aprende a gerir pessoas, logística, finanças públicas, a parte de planejamento estratégico, planejamento tático, processos, tudo isso é trabalhado. E conforme você cresce na carreira, você é mais exigido na área da gestão pública. Então você acaba se afastando um pouco da questão operacional e passa a trabalhar mais o estratégico, a questão da gestão. E de fato a gente aprende muito sobre isso. Queira ou não, eu encerrei uma carreira comandando aqui a região metropolitana do Vale, 39 cidades, 7 batalhões, quase 4 mil homens e mulheres, um orçamento médio de quase 12 milhões por ano. Então, uma situação assim bastante complexa, diversificada. Então, e as pessoas também não sabem que a gestão privada, a lei permite fazer tudo aquilo que não proíbe. Não está proibido, pode fazer. Na gestão pública, a gente só pode fazer o que a lei permite expressamente. Então, as pessoas às vezes não entendem por que é tão amarrado. Não é, é que é diferente, a gestão pública é diferente, então a gente tem que conhecer. Então, mas falando da pessoa, quantos e quantos coronéis que não passaram por esse estudo, esse conhecimento que a senhora teve também, né? Mas aí o governador Márcio França, na época, foi lá e tirou a sua ficha, falou, esta vai ser a minha companheira. Por que esse diferencial? Ele falou que o momento naquela época era de muita polarização. Então ele percebeu que o Brasil, o Estado, estava muito polarizado de extrema direita, extrema esquerda, nós e eles. E ele pesquisou minha ficha, ele levantou as informações, assim como eu também pesquisei a vida dele. Ele sabe disso, eu também, né? Claro, eu queria saber com quem eu estaria trabalhando. E ele falou o seguinte, que ele percebeu na minha pessoa uma capacidade muito grande de diálogo, uma capacidade muito grande de gestão e de trabalhar conciliação. Então ele percebeu que minha característica, uma pessoa que faz muito com pouco recurso e que consegue dialogar bem com todo mundo. E é esse perfil que ele queria. E o que me cativou na fala dele foi essa coisa de governar para todos, que eu acredito muito nisso. Eu acho que quando você define uma eleição, até antes da eleição, durante a eleição, você tem os seus concorrentes. Terminou a eleição, você tem que ter aliados, você tem que trabalhar pensando ou num estado ou na cidade, então trabalhar pensando nesse objetivo maior. E eu achei interessante ele falar que ele não queria uma vice banana, ele não queria uma vice morta, ele queria uma vice atuante, forte, que realmente participasse. Quando ele falou isso, eu não resisti. Falei, é comigo mesmo. Bom, vocês tinham ali um plano de governo, né? Vocês conversaram muito, com certeza, a senhora e o governador Márcio França. Passado 2 anos, o que a senhora acha que o paulista perdeu em não elegê-lo governador do estado? O que eu percebi nele, ele era um gestor público. Lembra que eu falei que gestão pública é diferente de gestão privada? Gestão pública, ela exige mais conhecimento daquilo que a lei permite. E ele, no caso, ele sempre foi gestor público, então ele sabia dos caminhos. E o que eu gostei do plano dele, quando eu estudei, eu tive que estudar bastante o plano dele, até para saber se eu concordaria com aquilo que estava sendo proposto, era muito focado na questão da educação, então um olhar muito forte para a educação de base, para a juventude, para a geração de trabalho, de emprego, que hoje, se a gente for olhar, é um dos vieses que as pessoas mais precisam. Eu vejo assim, cada país ele é medido pela capacidade de reduzir programas sociais. A gente tem programa social, claro, para ajudar, mas a capacidade de reduzir, quando você dota as pessoas de capacidade de autonomia, né? A pessoa ter trabalho digno, ter capacidade de se andar com as próprias pernas. E o plano dele previa isso. Então, dotar as pessoas de maior capacidade de emprego, dignidade. E eu acredito muito nisso porque, como gestora da segurança pública, a gente trabalha muito com a consequência de problemas, não é? Família desestruturada, chama a polícia. Problema de falta de médico em posto de saúde, chama a polícia. Professor que está sendo maltratado lá na escola, está tendo desentendimento com aluno, ou problema de tráfico em torno, chama a polícia. Então, tudo que tem como causa raiz problemas, vamos dizer assim, nos níveis de controle social, acabam virando problema de polícia.
E de repente a gente ter capacidade de mexer com a raiz disso, mexer com a origem do problema, para que lá na frente a gente tenha menos problema de resposta e trabalhe mais a prevenção, é muito mais barato e traz muito mais resultado. E a gente está acompanhando muitas críticas aí ao governo do estado, né? Em razão dessa pandemia, algumas atitudes que são tomadas aí, que não há concordância da população, empresários reclamando, comerciantes reclamando, né? Como é que a senhora vê a gestão do seu concorrente na época, o Dória, nesse atual momento? Eu vou contextualizar dentro de um alinhamento nacional. Vamos lá. Eu sou uma especialista em gestão de crise, né? Sempre trabalhei com isso, greve dos caminhoneiros, ataque de crime organizado, desastre de várias montas, sempre estava à testa de uma gestão de crises violentas. E a gente vive uma crise violenta, só que não mais local, nem mais regional. É uma pandemia, algo mundial, extrapola divisas, fronteiras. E a gente, quando trabalha em crise, uma das premissas básicas é, primeiro, um bom diálogo. Você tem que ter um bom sistema de comunicação. E segundo, você tem que ter um alinhamento vertebral em algumas coisas. Coisa que a gente não viu no início da pandemia. O que a gente viu? Uma descoordenação entre os governos federais, estaduais e municipais. Tanto que no começo eu estava servindo em Jacareí, à época como secretária, e a gente via a preocupação do prefeito em saber, e agora? O que a gente faz? A gente segue as diretrizes do governo federal ou segue aquilo que o Estado está definindo? E ficava aquela confusão. E para piorar, a gente vê também vamos dizer assim, a ingerência do judiciário nesse contexto já complicado, que complica ainda mais. Então, o primeiro ponto é a descoordenação inicial que houve. Hoje a gente vê que alguns aspectos já se alinharam naturalmente, que é a questão do isolamento social, né? A questão do uso de equipamentos, máscaras, álcool gel, sabão, alguns cuidados que são premissas, vamos dizer assim, vertebrais. E, vamos dizer assim, a abertura, a flexibilização conforme a medição do tamanho do problema. Exatamente porque o problema de economia também mata. Essa é a questão. A pessoa que não tem como trabalhar, a pessoa que começa a passar necessidade, ela pode morrer, né? A família pode ter muita dificuldade e, para piorar, começa a gerar problemas de ordem social, começa a falir cadeias produtivas inteiras. Isso vai trazer consequências a médio prazo. Então, é muito grave. A gente tem que pensar nas duas vertentes, tanto a vertente da saúde, que é prioritária, claro, porque envolve a questão da vida ou morte, mas pensar também na vertente econômica, que também pode ser igualmente danosa. Então, havia necessidade de uma coordenação. A gente percebe que houve uma politização dessa crise, infelizmente, isso é um fator assim, muito ruim, e alguns interesses que acabaram, vamos dizer assim, priorizados em cima daquilo que era mais importante. Então eu acho que faltou um pouco de humildade, falta de diálogo, havia condições de ter um alinhamento melhor em nível, vamos dizer assim, nacional e também no nosso estado, em relação também às nossas cidades. Programa Pense Nisso de hoje, conversando com a pré-candidata a prefeita de São José dos Campos, Coronel Eliane Nicolucci, que está abordando aqui o atual momento. Eu ia perguntar justamente isso, se essa crise de saúde que nós passamos, que nós vivemos nesse momento, se tem muita coisa a ver com política também. A senhora acabou de afirmar que muito dos problemas que o brasileiro vive está na condição política também, não é? Politização. A política faz parte. A política é a boa conversa, é o debate, é a conciliação para que a gente encontre soluções. Então, o que eu vejo? A política é importante. Eu que era uma pessoa meio refratária à política, porque a gente via tanta coisa errada, tanta notícia errada, a minha experiência na época como vice-governadora, andando quase 50 mil quilômetros em pouco mais de 40 dias por terra pelo estado, me fez ver muitas coisas e ver o quanto que a política é importante, a boa política, para a vida das pessoas. A política define o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, o futuro das nossas cidades. Então é importante que a gente esteja atento, é importante que a gente separe o joio do trigo, a boa da má informação. Então, quando no começo eu falei da importância da imprensa, né,
né, na questão da defesa da democracia e de que apresente a verdade, né, doa quem doer, mas fatos verdadeiros, fatos concretos, né, despido um pouco dessa politização toda que ocorreu, é fundamental para que a gente possa caminhar do jeito certo, é fundamental para que as pessoas possam tomar as melhores decisões. A própria imprensa está fazendo política também, né? Infelizmente, a gente vê que nós precisamos separar, vamos dizer assim, boas e más fontes de informação, né? Então, eu acho que o momento agora do brasileiro é estar muito atento, buscar boas fontes, buscar a verdade, né? Vamos dizer assim, por trás dos fatos. O fato é que a política é boa, a politização, né, ou a politicagem que houve em cima disso tudo é um fator complicador muito grande no momento em que todos deveriam estar concentrados em resolver a crise. Bem, antes de virmos aqui para o regional, para São José dos Campos, qual é a esperança que o brasileiro pode ter com a experiência que a senhora tem, nesse atual momento que nós estamos vivendo? Aprender. Eu creio que a maior esperança é que a gente saia mais forte dessa crise. Toda crise gera grandes oportunidades e a gente sabe disso. Vamos dar um exemplo. Japão passa por tornados violentos, tsunami, destruição, Hiroshima, Nagasaki, as bombas, né? E reconstruir um país muito mais forte, muito mais moderno, com pessoas mais patriotas. O que eu vejo, este momento pode nos ensinar muito. Depende do jeito que a gente lide com isso. Como eu disse, toda crise traz grandes oportunidades. E eu vejo a questão da solidariedade, eu vejo muitas iniciativas bonitas, boas que estão acontecendo. É claro que os governos poderiam potencializar isso, ajudar a organizar, liderar movimentos, né, de solidariedade, de apoio às pessoas que realmente estão precisando, desenvolvimento de inovações, né? Então a gente vê que tem comerciantes, empreendedores que diversificaram, começaram a fazer drive-thru, começaram a fazer sistemas delivery diferentes e estão ali vendendo, estão vendendo até mais do que vendiam antes. Então eu creio que é muito nessa inovação. E São José é uma cidade que tem a faca e o queijo na mão como uma cidade para inovação. A gente está hiper bem localizado entre as duas maiores metrópoles do país, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Cortado por uma rodovia que transporta mais de 50% do PIB nacional. Perto do litoral, onde nós temos um porto aí que está em franco desenvolvimento. Perto da divisa com Minas Gerais, a Serra. Gente, nós temos aeroporto aqui, né? Tem tudo para a gente diversificar. Parque tecnológico, grandes institutos, universidades e um povo extremamente criativo. Um povo que nós temos aqui baiano, carioca, gente do norte, nordeste, mineiro, né, de monte, joseense. Gente, nós temos tudo de bom na nossa cidade. Eu vejo muito São José com tudo, faca e o queijo na mão, no sentido de desenvolver a inovação, o empreendedorismo diferente, ser exemplo, inclusive, para contaminar outras cidades. Será que é por isso que ela quer ser prefeita dessa cidade de São José dos Campos, com esse povo bom, essas grandes empresas, uma cidade bem localizada? Bom, o papo de hoje aqui no nosso Pense Nisso é com a coronel Helena Nicolu, que nesse primeiro bloco falou sobre... deu a sua opinião sobre o Brasil no momento atual, né? O Brasil político, da politicagem, da politização, na verdade, politização ela foi muito gentil em dizer politização, né? Politicagem. E daqui a pouquinho nós vamos saber o que a levou a aceitar ser candidata a prefeita dessa nossa São José dos Campos. Até já. Destaque Vidros. Gente, há 30 anos no mercado, realizando o sonho de quem realmente contrata hoje, né, divisórias em vidro,
portas, janelas, sacadas, enfim, dá para fazer o que você imaginar. O Ronaldo aqui, ó, tem mais de 30 anos, diz que dá para fazer, certo, Ronaldo? A gente está aqui para atender o que precisar, na linha de vidros, esquadrias de alumínio, inox, fachadas, ACM, enfim. A gente tem hoje de especial para mostrar para vocês aqui é uma divisória de ambiente, que é essa que está mostrando aí no vídeo para vocês verem, que é um vidro leitoso, e esse sistema é todinho para fazer ambiente separado das salas e também me serve como lousa aqui na nossa sala de reunião. E o importante desse sistema é que ele não tem rolamentos, ele corre totalmente embaixo o peso, então pode fazer piso teto até com 3 metros de altura. Olha só que legal, você consegue dividir os ambientes, tá certo? Você conferiu na tela agora. Isso é novidade, isso é lançamento e o Ronaldo tem para você também. Trabalha com box também, puxadores, muita coisa, né? Aqui a gente tem bastante variedade, estamos na Rua Paraibuna, número 699. Então passando uma linda reforma aqui, eu quero que vocês venham conhecer. E sem dúvida é a loja mais bonita de São José dos Campos na linha de vidros, esquadrilha de alumínio e inox. Venha fazer um orçamento sem compromisso. A loja toda climatizada e com estacionamento aqui na porta. Liga agora, fala com o Ronaldo, tá certo? Tenha certeza, vai receber o atendimento aí personalizado. Essa é a Destaque Vidros. Só aqui na Grama Futebol Clube você encontra a maior variedade de gramas sintéticas da região. Temos a grama sintética 12mm tradicionais, coloridas e todas a pronta entrega. Também temos pisos de borracha para sua academia, escola, crossfit e ainda aquele incrível piso de absorção de impacto. E também temos uma manutenção e varredura de primeira qualidade. Pisos, gramas sintéticas, acessórios e muito mais. É só aqui na Grama Futebol Clube. Ah, não esqueça, cobrimos qualquer orçamento. Venha aproveitar! Presta atenção, você mulher que quer ficar bonita. Eu tô aqui no For Bride da Kelly Karina, um salão especializado para atender você mulher. Então, se você é mulher, você vai casar, se você é debutante ou é convidada para uma festa, madrinha, formanda, enfim, ou quer estar linda naquele dia, naquela festa, a Kelly Karina pode te ajudar e sua equipe. É um salão que tem 4 salas de noiva com exclusividade para você, tem banheiro, tem uma sala de massagem incrível e tudo sempre com hora marcada. Pra você ter uma ideia de preço, olha só. Para uma maquiagem como essa, por exemplo, feita pela equipe da Kelly Karina, esse cabelo e essa maquiagem custa R$330. Olha que legal. Mas se você é noivo ou debutante, tem uns pacotes aqui que variam de R$980 a R$2.330, conforme aí a sua necessidade. Então vem conhecer o salão dela, é lindíssimo, rende umas fotos maravilhosas no seu make-off da sua festa de casamento ou de 15 anos. O endereço é Rua Benedito Alexandre Trindade, 291. O telefone para agendar seu horário é o 12982680123. Ah, e lembrando que também aqui tem cursos de automaquiagem e também cursos de aperfeiçoamento para quem já é maquiadora no mercado e quer melhorar. Olha que interessante. Venha conhecer For Bride da Kelly Karina. Eu indico. Muito bem, voltamos aqui para o nosso segundo bloco do Pense Nisso aqui na TIC TV, hoje conversando com Eliane Nicolucci, coronel, que durante quantos anos a senhora comandou a Polícia Militar aqui da região? Bom, me aposentei, né, com 30 anos de serviços prestados e aqui na região 4 anos e meio. Quando ela aposentou, ela disse, bom, agora eu vou viver o momento sabático, né? Prometeu para as filhas, prometeu para o esposo... Agora eu vou... Mas não deu tempo, né? Porque a senhora foi candidata a vice-governadora, como disse no primeiro bloco. Terminou a campanha, aí o prefeito de Jacareí, Isaías, o convidou para ser a secretária do Direito do Cidadão. Segurança e Direitos do Cidadão, defesa do cidadão. Segurança e Defesa do Cidadão da cidade de Jacareí.
E aí, o ano sabático ficou para depois? Dirceu, de fato, em 30 anos de serviço, eu mal vi minhas filhas crescerem. Hoje, elas valorizam muito, né, essa questão da família, porque o pouco tempo que a gente tinha, a gente procurava tornar o melhor tempo do mundo. A gente não tinha final de semana, feriado, virada de ano era trabalhando. Então é diferente, né? Quando é uma família, vamos dizer assim, de policiais. Meu marido também ele é o comandante dos Águias, né? Que faz aí o policiamento aéreo. Também é outra pessoa que não tem dia, não tem horário. Quando todo mundo está indo descansar é quando a gente mais trabalha, né? Feriado, final de semana. Então, de fato, eu estava sendo muito cobrada pela família ao término desse período para poder me dedicar um pouquinho mais lá às coisas de casa. Mas eu acho que a vida toda a adrenalina é muito alta e essa questão principalmente do servir. Eu acho que essa palavra é o que me define, é o servir. Você acordar de manhã e falar assim, meu Deus, eu tenho uma missão, eu tenho um desafio, eu preciso servir para algo, preciso fazer algo em prol de alguém. E isso sempre me moveu, de verdade. E com o apoio da família? Minha família entende perfeitamente, sabe que se eu não tiver um ideal, um algo para servir, eu fico doente, Dirceu. Eu acho que eu não sirvo para não servir. A aposentadoria foi só no papel. Então, aí apareceu o desafio em Jacareí, foi uma oportunidade, agradeço muito ao prefeito Isaías, né, pelo convite. Foram 10 meses em que a gente viveu intensamente as coisas da prefeitura, ombro a ombro com a Guarda Civil, que neste ano completa 60 anos de existência, uma das guardas mais antigas do estado, a fiscalização de posturas, que eu aprendi a admirar muito esse serviço, esses guerreiros que às vezes são tão hostilizados, né, nas funções. Aí tem o PROCON, que trabalha com a defesa dos direitos do cidadão, estava montando o COI, a Defesa Civil, que eles são extraordinários, não tenho o que falar, e comigo também tinha o orçamento do Corpo de Bombeiros e da Junta Militar. Então era assim, era bastante intenso e o contato com o povo, que é o que eu gosto. Eu gosto de pessoas, eu gosto do olho no olho, eu gosto de poder olhar para o olho da pessoa e saber que eu posso fazer algo, que o nosso trabalho pode resultar em algum benefício para aquela pessoa ou para todo um sistema. Então foi um aprendizado muito grande. Trabalhar com gestão do município é diferente porque é uma prestação de serviços direta, não tem intermediário, não é tão distante quanto às vezes o Estado, em que pese polícia é o olho no olho também, né? É o cara a cara, é reunião, é muito contato. Eu sempre trabalhei de porta aberta. E agora, ter essa oportunidade de poder servir novamente minha cidade, a melhor cidade do Brasil, e eu acho que uma das melhores do mundo, né? E principalmente poder mexer na causa raiz dos problemas, porque a vida inteira eu sempre trabalhei com a consequência, né, Dirceu? A vida toda a gente apaga incêndio e enxuga gelo, que é o termo que sempre usa, sempre enxugando gelo. Esse enxugar gelo nos traz uma frustração muito grande porque a gente não consegue resolver a raiz. E de repente poder estar numa função onde a gente tem essa visão sistêmica, entende que nada é isolado, que se você mexer numa coisa você vai impactar outra. A gente tem que pensar de forma sistêmica, pensar de forma integrada, agir de forma integrada. A palavra hoje, governança, é tão importante que é exatamente o que faz a engrenagem funcionar como um reloginho azeitado. E poder mexer com isso para a gente ver que a consequência lá na frente vai ser muito melhor, é simplesmente encantador. O senhor está no PL, né? Partido Liberal. Né? Partido Liberal. Como é que faz para quebrar essa alternância de PT e PSDB na cidade de São José dos Campos, 2 partidos socialistas, e a senhora vem com o Partido Liberal? O que pode mudar em tudo isso? Eu acho que a novidade as pessoas, eu creio que as pessoas às vezes têm um pouco de medo da mudança. Por quê? Tem medo de mudar por algo incerto. De repente vai falar assim, tá indo bem, as coisas estão indo bem, por que eu vou mudar? Com risco de repente quebrar algo que está indo bem.
Não, a gente tem que saber que às vezes a mudança, a alternância de poder, ela é extremamente saudável, principalmente quando a gente tem o compromisso de dar continuidade às coisas boas. É uma irresponsabilidade descontinuar aquilo que está dando certo. Então, isso não, a gente tem que dar continuidade e agregar valor e fazer o diferente, mexer naqueles pontos que falta. Eu gosto muito de pessoas. De repente, a gente poder fazer uma gestão onde as pessoas possam participar de verdade, fazer uma gestão democrática, uma gestão participativa, ouvir desde o colaborador, do servidor que está lá exercendo a função e ouvir o cidadão, que é o cliente dos nossos serviços, é maravilhoso. Isso não tem custo, na verdade é um jeito diferente de fazer as coisas, mais aberto, portas abertas, entender que a nossa finalidade é prestar um bom serviço. O resultado final tem que ser prestar um bom serviço. Para isso, o servidor tem que estar motivado, tem que estar valorizado, tem que estar com boas condições de trabalho para ele poder estar prestando um bom serviço para o cidadão. E o cidadão, ele pode trazer boas ideias, participar das decisões e nos ajudar a eleger as prioridades. Veja, a gente vai pegar um momento em que a cidade vai estar endividada, vai estar com queda de arrecadação, vai estar com alto nível de desemprego. A gente está vendo esse cenário acontecer. E lá na frente isso pode piorar. O gestor que assumir tem que ter a coragem de enfrentar isso, sabe? Não enfiar debaixo do tapete, não. Tem que enfrentar isso, mas para poder ser cirúrgico, para poder fazer o bom uso do recurso público, ele precisa trazer as pessoas a ajudarem a eleger o que é realmente prioritário. Nós temos lá a LOA, né, o PPA, todo o planejamento, só que isso tem que ser continuamente adaptado, tem que ser continuamente atualizado. E nada melhor do que ouvir as pessoas para que a gente construa isso juntos. Uma campanha política não é fácil, né? Ainda mais a prefeitura de São José dos Campos, que é a capital do Vale do Paraíba, uma das maiores cidades do Brasil, né? Como é que a senhora pode levar essa mensagem no momento de pandemia que nós estamos vivendo? É difícil, né, Coronel? Não, a gente tem que olhar no olho das pessoas e falar assim, confiança e esperança. A gente tem que confiar em algo melhor, só que assim, as pessoas têm que fazer a parte delas, né? Então é assim, o que é fazer sua parte? Olha a sua casa, olha o seu quintal. São as pequenas coisas, porque os pequenos delitos geram os grandes delitos, as pequenas incivilidades geram as grandes incivilidades. Eu estava falando outro dia, a gente vive numa cidade maravilhosa, uma cidade que a infraestrutura é boa, nós temos excelentes equipamentos públicos, praças lindas, ela tem que ser bem cuidada. Claro, uma das obrigações de um prefeito é olhar e cuidar da cidade, a zeladoria, e olhar a cidade como um todo. A gente tem aqui em São José, infelizmente, bairros que têm indicadores de Suíça, Dinamarca, só que nós temos bairros com indicadores como países africanos de terceiro mundo, de quarto mundo. Então, eu vejo que um dos desafios do gestor público é você nivelar por cima, você olhar a cidade como um todo, olhar para todos os bairros. E cada bairro, ele é quase uma cidade. Quando a gente olha a Zona Norte, por exemplo, ela é toda peculiar, ela tem um quê rural, ela tem... É uma cidade dentro da cidade. É uma cidade, exato. Aí você olha a Zona Leste, né? Uma região em franca potencial de expansão. Isso tem que ser muito bem planejado. Para onde vai crescer, como vai crescer, com que tipo de estrutura vai crescer. Senão a gente vai ter problemas muito em breve. Então, olhar cada cidade é pensar macro, mas agir localmente. Então, essa é a grande estratégia. E sempre trazendo as pessoas à participação. Tanto o servidor, olhar o servidor realmente com respeito, com carinho, ouvir, porque do servidor vão vir boas soluções. Pode ter certeza, nós temos pessoas muito capacitadas. Mas, além disso, a senhora já tem um plano de governo já estabelecido ou está ouvindo as pessoas para formar esse plano de governo? Eu tenho alguns eixos que são, assim, vertebrais para mim, né? Então, essa coisa do governo democrático, da transparência e da inovação, e principalmente do respeito. Então, esses são eixos basilares. Só que eu estou ouvindo e estou descobrindo coisas incríveis. E esse ouvir as pessoas está me qualificando, está me ajudando a qualificar muito essa questão das prioridades que a gente vai ter, que vão ser os nossos grandes desafios conjuntos.
A senhora disse aí que nós estamos numa cidade endividada, é isso? Não? Sim, nós temos dívidas de obras que estão acontecendo ou que foram recém-inauguradas e que é a próxima gestão que vai ter que honrar. O Arco da Inovação. Alguns contratos. Sim. Houve um contrato que o BIRD ia financiar aquela obra, depois o BIRD disse que não. Então, tudo isso está na conta. Sim, vai entrar na conta do próximo gestor, que tem que estar preparado para gerir e honrar essas dívidas também. Fora a queda da arrecadação, fora o desemprego, fora que o desemprego traz questões sociais, o desemprego traz questões de ordem pública. As pessoas merecem dormir à noite. A gente vai ter que mexer com a questão do perturbação do sossego, por exemplo, da questão do barulho excessivo. Gente, são questões básicas e que nós temos condições de enfrentar unindo forças, trabalhando de forma mais qualificada e com muito mais inteligência. Essa inteligência, no caso da segurança pública para o cidadão de São José, só com toda a experiência que a senhora teve na Polícia Militar, o que poderia ser agregado para que nós tenhamos mais segurança no seu governo? Bom, Dirceu, você está falando de uma paixão. Falou em segurança, para mim é paixão. Eu vejo que nós temos uma cidade que ela tem uma qualidade enorme de instituições. Eu falei isso no início, grandes institutos, grandes instituições de forças de segurança, uma Polícia Rodoviária Federal que atua, né, exatamente no nosso eixo vertebral aqui também. A integração dessas forças, qualificar esse trabalho, gerar uma sinergia maior, né, com prioridades claras, o compartilhamento de recursos, a troca de informações e o uso da tecnologia voltada para esse trabalho integrado, e não é só das forças de segurança, aí a gente entra com o pessoal de posturas, o pessoal da assistência, entra com o pessoal da educação, entra com o pessoal do esporte, é o que eu falo de trabalho sinérgico. Pensa quantos problemas o esporte bem aplicado e o esporte valorizado, retomada de escolinha de futebol, retomada de atividades esportivas, vão gerar para tirar o jovem que hoje está meio sem oportunidades e de repente gerar novas oportunidades, gerar grandes potenciais aí para o futuro. Então, tudo tem que ser visto de forma sistêmica, tem que trabalhar com muita inteligência, muita tecnologia e governança, integração. O esporte é saúde, e a saúde de São José, o que poderia ser melhorado no seu governo? A saúde ela tem que ter um viés preventivo. A gente precisa resgatar muito a questão da saúde preventiva. A saúde preventiva, nós já temos um trabalho extraordinário da saúde da família, né? Aquele programa médico da família, só que não é só isso. É uma parte, é um eixo que acontece muito bem. Nós temos excelentes profissionais, excelentes equipamentos, mas precisa trabalhar de forma integrada com o esporte, com a educação para a saúde, a questão da higiene até pessoal. Muitos jovens às vezes não têm noções de higiene, né? A questão odontológica, que é tão importante, que a gente hoje cientificamente sabe que o problema odontológico pode gerar outros problemas de saúde. Então, ter esse olhar sinérgico integrado, mas olhando várias vertentes e integrando o trabalho, inclusive da assistência, nesse viés de atenção à família, uma atenção maior à pessoa portadora de deficiência, ao idoso e a questão da mulher. Vamos lá, a gente está vendo a pandemia, hoje a gente vê, infelizmente, não é só por causa da pandemia, os índices de violência doméstica já têm aumentado naturalmente e nessa questão da pandemia isso potencializou. E aí é um viés que o município tem que ajudar a enfrentar. Não é problema do Estado, é problema local. O município precisa entrar como parceiro ativo e liderar uma mudança, liderar projetos nesse sentido. No primeiro bloco, a senhora falou sobre politização, né? O governo federal fala uma linguagem, o estadual fala outra, isso sobra para o prefeito. Nós tivemos aí a prefeitura de São José perdendo ali uma verba substancial, porque o governador resolveu cortar aquela verba, o governo federal também corta a verba. Quer dizer, teria que ter um olhar melhor para os prefeitos, para que as cidades não passassem por dificuldades, né? O prefeito tem que buscar uma solução aí, porque corta daqui, corta dali, e isso tem acontecido muito, né, Coronel? Na verdade, a gente precisa, de alguma forma, mudar a questão do pacto federativo. O recurso, ele precisa vir para onde as coisas acontecem. As coisas acontecem no município.
E hoje a gente percebe uma inversão. O maior recurso fica em nível federal, depois chega no estadual e é meio filtrado. Aí entram as politicagens para definir para onde vai. Não, a gente precisa fazer com que esse recurso retorne para onde as coisas acontecem, que é no município. É no município que as pessoas moram. Hoje aqui em São José a gente tem demanda de unidades habitacionais, a gente tem gente recebendo aluguel social. Precisa resgatar a questão de habitação, por exemplo, na cidade como uma prioridade, mas não no conceito que tem sido empregado, que é pegar todo mundo e jogar lá na periferia, sem qualquer estrutura, sem qualquer equipamento público. Tem que mudar esse conceito. São conjuntos menores, mais conjuntos menores e já integrados a equipamento público, já prevendo escola, creche, unidade de saúde, equipamento esportivo, até paisagismo. A gente vê conjuntos habitacionais que foram inaugurados que não tem uma árvore. A pessoa está lá e o que ela faz, né? Então gera potencial de conflito. Não, nós temos que mudar esse conceito. Então nós temos demanda por habitação, nós temos demanda por saúde. Saúde é gestão, muitas vezes é gestão. A gente tem horários em que nossos equipamentos públicos estão ociosos. Por que não utilizar esse tempo ocioso para acelerar filas de atendimento, né? Então, assim, tudo tem muito a ver com gestão. E gestão é minha especialidade, eu gosto disso, me brilha o olho. Bom, na semana passada o Jornal Vale lançou aí uma pesquisa, né, mostrando o índice dos candidatos, dos pré-candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. E a Coronel Nicolucci teve ali uma média de 4% de aceitação. Né? Como é que a senhora vê esse resultado aí? Olha, eu fiquei muito feliz de ter sido lembrada. Por quê? Eu não sou política, não estou na política. Quem está hoje na política, naturalmente, tem uma projeção, tem um nível de conhecimento diferente, né? E, de repente, eu saio de um período em que eu estava comandando, né, uma região num serviço específico que é de gestão pública, mas na área de segurança. Aí vou servir em Jacareí 10 meses e, de repente, sou lembrada espontaneamente numa pesquisa. Isso mostra que quem me conhece, as pessoas que me conhecem, reconhecem um bom trabalho. E isso me deixou muito feliz e muito motivada. E num momento onde eu tenho consciência que as pessoas não estão muito preocupadas com a política. As pessoas estão preocupadas de não perder um parente, de não perder a própria vida, de não perder seu emprego, de não ter a sua empresa, com tanto suor, né, que foi às vezes construída, fechada, e ter funcionários que ele é provedor, ele tem família sob sua tutela, de repente perdendo tudo por conta deste momento. Então eu entendo perfeitamente que as pessoas estão com a preocupação em outras coisas. Então ter sido lembrada me deixa muito feliz. Bom, sempre é interessante bater um papo com a Coronel Helena Nicolucci, e essa terceira participação dela nesse nosso Pense Nisso. E é uma pessoa que sempre tem uma mensagem interessante, importante para levar aos seus amigos e agora aos seus eleitores, né? E para fechar, Coronel, teu eleitor está ali, eu gostaria de saber, ele gostaria de saber também, por que ser candidata a prefeita de São José dos Campos e o que aquele eleitor pode esperar da senhora? Eu venho de uma origem humilde. Eu sou neta de imigrantes russos e poloneses que há 3 gerações atrás disseram que aqui era a terra das oportunidades, que aqui quem trabalha vence, que você ser criativo, corajoso traz resultado. E de repente eu começo a ver uma evasão de grandes talentos, pessoas muito capacitadas indo embora do Brasil porque fala de falta de perspectiva. Eu ouvi isso das minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 18 e uma de 25 anos, e recentemente eu ouvi elas falando dessa questão de falta de perspectiva, e isso me revoltou. Isso me fez o sangue ferver, aquele sanguinho russo-polonês ferveu, e eu falei, não, nós temos que fazer algo para mudar. Nós temos uma terra preciosa, em qualquer outro lugar do mundo que a gente vá, nós nunca seremos. Nós nunca seremos, nós somos brasileiros, essa é a nossa terra, essa é a nossa pátria. A gente não tem que deixar isso para ninguém, nós temos que tomar conta. A gente tem que se apropriar daquilo que é nosso, das nossas coisas, da nossa cultura, da nossa terra, e aqui construir a nossa pátria. Nós podemos e temos tudo para dar certo. Então, ter a chance de me colocar para poder fazer isso por nossa cidade, que é onde a gente vive, tudo começa por um ponto.
E aí a gente começa pela nossa cidade, que tem tudo para dar certo. Então eu falo assim, acreditem, nós temos tudo para dar certo. São José, para mim, é uma das cidades melhores que nós temos no mundo, de verdade. Se a gente for olhar condição, clima, recursos naturais, aqui nós temos tudo de bom. E principalmente, pessoas incríveis. A gente tem que apostar nas nossas pessoas e poder servir junto com as pessoas não tem preço. Então, é isso que me motiva, poder servir. E meu pai sempre dizia, servir, né? Poder é servir e servir é dever de servir o outro. E isso me apaixona. Não posso abraçá-la, não posso cumprimentá-la, então tenho que bater uma continência aqui. Muito obrigado, Coronel, por esse bate-papo de hoje aqui. Foi interessante, tenho certeza que o nosso telespectador gostou. E ótima caminhada nessa campanha aí em prol da Prefeitura de São José dos Campos. Obrigada, Dirceu. Que Deus nos abençoe neste momento, que nos traga força e serenidade necessária para superarmos juntos essa crise. Amém. Coronel Eliane Nicolucci, foi o nosso papo do dia aqui na TIC TV, no nosso Pense Nisso. Voltamos já. Todo mundo tem o desejo de se sentir seguro, né? Tanto em casa quanto no trabalho. Então eu te apresento a Integra Segurança, Tecnologia e Portaria Virtual. Regiane Novas é contato comercial e proprietária da empresa e tem muitos serviços para oferecer, né? Quais são? Temos sim. Nós estamos com um leque bem grande de serviços aqui no Vale do Paraíba. Nós trabalhamos na área de câmeras de segurança, tá? Biometria. Hoje, a forma mais segura de ter uma entrada no seu condomínio ou na sua empresa é biometria, né? Tags, controles, nós trabalhamos também, mas a biometria te dá uma baita segurança, né? Ninguém vai tirar a sua biometria, não é mesmo? Nós trabalhamos também com cerca elétrica, todo esse sistema de cerca elétrica que manda alarme para a central, né? O síndico ou o empresário, ele está totalmente seguro em relação a isso, porque ele pode dormir sossegado que a gente vai estar monitorando, né? A gente monitora o tempo inteiro. O nosso diferencial em portaria virtual é o nosso PBX, né? Que hoje as pessoas trabalham com ata, então é um sinal que interfere muito na qualidade do serviço. O PBX não, ele traz uma segurança para a sua empresa, né? Então ele vai fazer aquela ligação direta. Mesmo se a internet cair, eu consigo me comunicar com o condomínio através do PBX. Perfeito. E além da comodidade que você oferece em ir até o cliente, né? Fazer todo o mapeamento da consultoria do que ele precisa, né? Então passa o endereço pra gente, qual é? Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz Júnior, número 1042, Jardim das Indústrias. Então coloca aí seu telefone para quem quiser te procurar e te ligar. Tá, 12-3302-5325. E tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, é o 11 99440 5604. Você vai falar direto comigo mesmo, tá? Maravilha. E aí eles vão até você, até seu local, seu trabalho, sua empresa, para mapear, né? E te dar o melhor serviço que a sua empresa ou a sua casa precisa, não é isso? É isso mesmo. E não cobramos essa visita, tá bom? Todo o levantamento com técnico, com engenheiro, é tudo gratuito. Perfeito. Então é isso, gente. Liga, agenda sua visita gratuita e se sinta mais seguro aí com a Integra Tecnologia e Portaria Virtual. Você conhece a C&D Hair e Makeup Studio? Estamos localizados no Jardim América, na zona sul de São José dos Campos. Com uma equipe altamente qualificada, o estúdio oferece aos clientes excelência na prestação de serviços, manicure, corte de cabelo, depilação, designer de sobrancelhas e muito mais. Aqui o atendimento é diferenciado e você se sente em casa. No estúdio, cada noiva fica em uma sala exclusiva, além de uma sala só para as madrinhas. São mais de 15 anos trabalhando com noivas e nós sabemos exatamente como tornar o seu dia inesquecível.
Celso e Denis oferecem para as noivas um atendimento personalizado e muito especial. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro das tendências do mundo moderno. Muito bem, voltamos aqui no nosso Pense Nisso, o último bloco do nosso programa e, como sempre, homenageando aquele que fez muito pela nossa cidade, pela nossa região, mas já se foi. Hoje vamos homenagear e destacar aqui essa figura maravilhosa, essa figura santa que foi embora no dia 17 de outubro de 1993. Trabalhou muito pelas crianças da cidade. Quem não se lembra de Padre João Guimarães, que foi pároco da Igreja Matriz de São José dos Campos, o querido Padre João. Ele viveu sua fase senatorial até os anos 60, em que o município se tornou o grande centro de referência do tratamento de tuberculose no Brasil. Então era muito comum naquela época, né, encontrar tuberculosos caídos pelas ruas da cidade. E nessa hora, quem aparecia? Padre João Guimarães para acolhê-los. Então ficou marcado aí no coração dos joseenses esse santo padre que é o nosso homenageado no Pense Nisso de hoje, Padre João Guimarães. E com ele, nós vamos fechando mais uma edição do nosso Pense Nisso aqui na TINC TV. Muito obrigado pela sua sintonia, pela sua audiência e amanhã estaremos de volta aqui nos canais 25 e 525 da NET para mais um entrevistado, mais um papo, mais release de cidades aqui na TINC TV. Obrigado e até lá.